Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já viram aí pelo título e tudo mais, o vídeo de hoje é para conversar sobre os últimos quadrinhos que eu li, então eu acho que tem leitura de março e de abril, isso mesmo, e enfim, tem algumas coisas bem legais. Vamos lá, eu vou por ordem que eu li, então o primeiro foi Uma Irmã, do Bastien Vives. Foi publicado pela Nemo com tradução do Fernando Scheibe. Eu gosto muito do trabalho da Nemo, assim, em geral eu gosto muito dos livros que eles publicam, acho que eles têm um trabalho muito bonitinho, assim. Esse aqui é o segundo livro do Bastien Vives que eu leio. O primeiro que eu li é O Gosto do Cloro, que eu acho lindo. Esse aqui é um dos primeiros quadrinhos, assim, que eu li, foi bem legal, assim, eu acho ele esteticamente muito bonito. E esse daqui, Uma Irmã, é bem diferente, assim, eu achei bem legal isso, assim. Aqui tem uma fotinho do Bastien, ele é um quadrinista francês, nasceu em 1984, enfim, faz muitas coisas, é um dos caras mais famosos ali da França por fazer quadrinhos. Esse aqui é um quadrinho que eu achei muito fofo, sabe aqueles livros que são mais de entretenimento, mas que são bonitinhos, que são charmosos, que são bem feitos. Eu acho que ele é mais ou menos assim pra mim. A história, vamos lá, eu acho que é uma história que talvez incomode algumas pessoas. De qualquer forma, a gente começa a acompanhar uma família, então pai, mãe, dois filhos meninos, indo pra praia. Eles têm uma casa numa cidade ali de litoral. E quando eles estão ali no carro, a mãe começa a conversar, principalmente com o marido, né, que uma amiga dela, que é a Sylvie, perdeu o bebê. E o menino tenta descobrir, mas quem que perdeu o bebê? Quem que perdeu o bebê? E como que ela perdeu? E isso é uma coisa que deixa o menino assim um pouco assim, chocado, triste, sem entender direito e tal. E eles chegam na casa e eles aqui passam lá o dia, a gente descobre que esse menino desenha e tal, a gente já vê um pouco como que é, eles indo pra praia, esse tipo de coisa. E quando ele vai dormir, quando acorda tem uma menina que tá no quarto lá dormindo também. Então a gente vai descobrir que essa amiga vai com a filha dela, que é adolescente, passar ali um tempo com eles na praia, também um pouco pra, digamos, se recuperar da perda do bebê, né, desse aborto espontâneo e tal. Então eles vão passar esse verão juntos. Então esse livro aqui é aquele tipo de livro de memória de verão, aquela coisa meio romântica da família que passa o verão na praia. E essas memórias... O que eu acho legal é que esses relacionamentos de amizade, de proximidade, enfim, qualquer tipo de relacionamento desses de praia são aqueles relacionamentos de prazo de validade determinado, porque você sabe que quando acaba o verão vai todo mundo embora, a casa fecha. Então tem essa coisa, né? Tem essa efemeridade, digamos assim, mas é tudo muito intenso. Então a gente tem essa menina, os dois estão aqui na capa, né, que é mais adolescente, se eu não me engano ela tem 15 ou 16, e a gente tem o personagem principal que tem ali seus 13, 14 anos, e eles vão viver um relacionamento entre eles que lembra um pouco, em alguns aspectos, uma irmã e um irmão. Ao mesmo tempo eles vão ter essa coisa de ter uma relação mais afetiva, amorosa, sexual. Então é essa coisa que também vai mudando ao longo daqueles meses, daquele tempo que eles passam na praia. E é muito bonito, eu achei muito bonitinho, assim, eu acho que tem gente que não vai gostar tanto. Aqui tá um pouco o traço. Eu achei fofo, assim. Eu achei que ele é muito sensível em explorar esses sentimentos mais adolescentes, de proximidade e tal. Eu achei que ele narrou muito bem. E ele tem uma certa sensualidade, talvez, que me lembra um pouco da construção do clima que a gente vê em... Como é o nome do filme? Me Chame Pelo Seu Nome. Que é aquela coisa que rola aquela atração, mas ninguém diz nada, e fica aquele construindo, assim, aos poucos, nesse ambiente idílico de praia, de sol, de pessoas bonitas e tal. Então eu acho que é mais ou menos nessa linha, assim.
Eu achei bonitinho. Bom, vamos lá. Depois disso, eu li esse quadrinho aqui, o Olympe de Gouges. Vamos lá, aqui tem uma galera que fez esse quadrinho. A ilustração é do Catel Muller, o texto é do José Louis Bocquet, as letras originais são do Jean-Luc Roux e a tradução do André Teles, publicado pela Record em 2014. Esse aqui é um livro que eu já queria ler há muito tempo, e eu nunca comprei, porque eu sempre achei ele muito caro. E o que me justificou comprar esse ano é que eu estou fazendo uma disciplina do mestrado chamada Gênero e Cultura, e um dos módulos da disciplina a gente estudou algumas autoras tidas como precursoras de um feminismo. A Olympe de Gouges é uma delas. Eu achei que era um bom momento para comprar o quadrinho e ler. Eu li a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã que ela escreveu, que é um documento curto, dá para achar na internet caso alguém tenha vontade. Talvez dos textos, uma das obras mais significativas dela hoje. E eu li esse quadrinho, eu não li biografias ou coisas sobre a vida dela. Mas pelo que eu dei uma pesquisada na internet, esse quadrinho é bastante bem fundamentado, é bastante rigoroso em termos de pesquisa. Não achei muitas críticas quanto a isso. Então acho que a gente pode tomar isso aqui como uma biografia séria, digamos assim. A Olympe, ela nasceu em 1748 e o quadrinho vai abordar muito a vida pessoal dela. A família dela é uma família de açougueiros, mas tudo indica que o pai dela na realidade era um nobre, que a mãe tinha um relacionamento fora ali do padrão da família e que ela era na realidade filha de um nobre, ainda que isso não seja reconhecido legalmente. Então ela nasce meio que nessa mistura, assim, ela passava muito tempo com a mãe e com esse nobre, nesse lugar muito idílico, muito bonito, blá blá blá. Então tendo acesso a esse tipo de mundo, mas aí ela voltava para casa e os irmãos eram açougueiros e tinha cheiro de carne e coisas assim. Cheiro de carne crua, né, no caso. Então ela cresceu nessa ambivalência, digamos assim. Ela é forçada a casar pela família com um cara que também era açougueiro, tinha um casamento bem infeliz e ela tinha muitos incômodos em relação a isso. E ela começou a sentir na pele uma coisa que ela via com a mãe dela, que era essa questão da diferença entre homens e mulheres, diferenças de tratamento e coisas assim, violências domésticas e tal. E ela acaba ficando viúva aos 19 anos com um filho pequeno. E é um momento que ela meio que enxerga uma possibilidade de começar a viver a vida dela do jeito que ela acha que tem que viver. Então ela se muda, ela tenta se educar, né, tenta estudar e aprender coisas. E ela começa a ter uma proximidade com pessoas nobres, ela começa a viver relacionamentos do jeito que ela quer viver relacionamentos, não tanto como a sociedade acha que os relacionamentos devem ser vividos. Ela começa a participar de uma produção intelectual, ela escreve muitas peças de teatro e ela é muito influenciada pelas ideias feministas da época. E o autor que ela gosta muito é Rousseau, que é um dos autores que vai falar sobre a igualdade entre os homens e a valorização da racionalidade, esse tipo de coisa. É nesse ambiente então que ela começa a produzir e ela leva essa noção de igualdade do iluminismo a um ponto que começa a deixar as pessoas desconfortáveis, porque ela vai fazer muitas peças falando sobre violência doméstica, ela vai fazer peças falando sobre escravidão, sobre movimentos abolicionistas, vai defender uma igualdade racial e de gênero que não exatamente encaixava na ideia de igualdade que se existia na época para a maioria das pessoas, assim. E isso começa a incomodar. Ela começa a ser criticada, a sofrer retaliações, também pelas suas escolhas pessoais de estilo de vida. Ela começa a se tornar aos poucos mais política também. Ela começa a fazer panfletos, ela começa a fazer escritas mais políticas e chega então até a escrever essa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que vai ser lida no parlamento, na época que se está fazendo a Constituição francesa. E o objetivo dela era que aquele documento fosse lido, é um documento em que ela preza principalmente a igualdade entre homens e mulheres, ela apoia a participação política das mulheres e coisas desse tipo, até que ela é condenada, as pessoas dizem que ela é louca, que ela não devia estar fazendo isso, ela é presa e eventualmente ela acaba sendo guilhotinada.
Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso a vida da Olympe. E eu acho uma figura impressionante, assim, de promover esse tipo de participação, de conseguir ir tão longe quanto ela foi. E eu acho que o quadrinho também é muito eficiente, porque ele mostra mais questões da vida dela, mas esse período da França, um pouco antes e um pouco depois da Revolução Francesa, é uma loucura, né? Pra mim é muito difícil de acompanhar, porque o governo muda a cada tantos anos, o estilo de quem tá no poder, quem não tá, blá 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 blá, isso é muito instável e ela vai vivendo ao redor de tudo isso, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho o traço, ele é inteiro em preto e branco. E algumas coisas que eu achei bem legais que tem aqui no final. Tem uma cronologia de Olympe de Gouges e dos principais acontecimentos da sua época. Então aqui um ano a ano, digamos assim, bem completo, assim, acho que é um material de pesquisa bem interessante. E tem também pequenas biografias dos personagens principais e secundários da Revolução de Olympe, acompanhados de retratos por ordem de aparição, que também é muito legal, né? Já que eles nem sempre conseguem desenvolver tanto todos os personagens dentro do quadrinho, aqui a gente pode ir acompanhando um pouco mais sobre cada uma das figuras. E tem também várias páginas aqui das referências que eles usaram durante a pesquisa, o que, né, a bibliografia, que também é bem completa. Então, gente, eu sei que é um quadrinho bem caro, eu mesma demorei muito tempo para comprar, porque, né, caro. Mas eu acho que é um quadrinho que vale a pena, assim, caso alguém esteja inseguro, né, se de comprar ou não comprar porque achou caro, eu acho que vale a pena, assim, essa aqui é a minha dica. É uma figura muito interessante. E mesmo quem não tem interesse no quadrinho, eu acho que vale a pena dar uma olhada na declaração. Eu posso deixar o link ali embaixo, mas é só colocar o título na internet que a gente acha, também é um documento aberto e tal, então vale a pena dar uma conhecida nessa figura. E bom, o último quadrinho então que eu li nos últimos tempos é o Justin, da Gauthier. Ela também é uma quadrinista francesa e dela eu conheço esse quadrinho aqui, O Enterro das Minhas Ex, que eu gosto bastante, tem vídeo pra ele aqui no canal também. E deixa eu ver só, acho que a tradução também é do Fernando Scheib, isso mesmo, a tradução também é do Fernando Scheib, foi publicado pela Nemo. Então esse quadrinho aqui vai acompanhar um personagem, Bom, esse quadrinho aqui vai acompanhar um personagem que nasceu menina, se chamava Justine, e que já na infância e na adolescência vai percebendo ali uma questão de identidade de gênero, se sente desconfortável em vários momentos e tal, até que a gente acompanha então a transição de gênero do personagem, que passa a se chamar Justin. Eu achei a capa muito legal, né? E é um quadrinho bem curtinho, assim. Eu assumo que quando ele chegou aqui em casa, o pessoal da Nemo que me mandou, eu fiquei surpresa, assim. Eu achei ele bem fino. E quando eu comecei a folhear, eu também achei esquisito, porque os desenhos ocupam bastante espaço. O que por si só não é um problema, mas é que parece que deixa o quadrinho mais fino ainda. É muito bonitinho o jeito que ela tem de representar, ela cria essa linguagem com animaizinhos e do jeito com que ela não se sentia confortável em várias situações, como ela queria ser vista como um menino e não entendia por que as outras pessoas a viam como menina, todo esse tipo de coisa. Daí a gente entra numa parte que ela já começa a ir para o hospital, começa a encontrar psicólogos e tentar entender mais o que está acontecendo. Então tem várias dessas situações desconfortáveis, essas situações em que esse deslocamento parece que fica mais evidente, digamos assim. Até que por fim a gente acompanha a transição dela para o gênero masculino e a coisa fica um pouco mais leve, digamos assim. Uma coisa assim que eu senti, e eu acho que eu senti isso principalmente comparando com o outro quadrinho da Gauthier, que o outro quadrinho, a personagem, ela é muito bem fundamentada, ela é muito ampliada, muito extensa, muito complexa. Esse quadrinho aqui que traz esse tema, que é um tema por si só muito complexo e muito delicado, me parece que ela passa muito rápido, parece que o desenvolvimento é mais superficial. Porque
Porque a gente tem basicamente esses momentos difíceis, esses momentos constrangedores, esses momentos pesados em que a personagem se sente deslocada do seu gênero e a transição para o momento em que isso fica bom, digamos, isso se resolve. Mas o tema me parece tão complexo que eu acho que eu tava na expectativa de que ela conseguisse de alguma forma transmitir mais dessa complexidade do que de um aspecto psicológico da personagem também, que me parece que passou muito rápido. Nesse sentido, esse quadrinho me parece que talvez vá funcionar mais com pessoas mais jovens que estão entrando nesse tema, assim, eu acho que talvez nesse sentido ele seja um quadrinho que funcione mais, mas ele não foi aquela coisa assim, nossa, que sensacional, que enfim, acho que eu já expliquei, né? Ele é bonito, ele é legal, mas eu acho que ele não é assim extraordinário, revolucionário dentro desse tema, desse assunto. Bom, pessoal, é isso, então. Esses foram os últimos quadrinhos que eu li. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido alguma dessas coisas, também é só me avisar nos comentários, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E até mais. Tchau, tchau.